Por que estudar a palavra profética? Essa é a nossa pergunta. A amizade ou a intimidade com Deus é reservada para aqueles que o adoram. Exclusivamente com eles, ele compartilha os segredos das suas promessas. Exclusivamente com eles, ele compartilha os segredos das suas promessas. Na verdade, nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos olhar um pouco para dentro da profecia bíblica e nós vamos nos alegrar com aquilo que nós vamos descobrir. 2 Pedro 1,19 é um dos versículos chaves para quem estuda a profecia bíblica. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Esse lugar tenebroso nós podemos adaptar às correntes teológicas, aquela confusão que existe hoje. Quer dizer, fazeis bem em atendê-la. Quem são essas fazeis? Não são os especialistas só da chamada ou de outros lugares que escreveram livros. Não, fazeis bem é uma palavra para todos os cristãos. Todos nós fazemos bem. E a palavra profética é uma luz que nos ajuda em poder caminhar com segurança. 2 Pedro 1:20 a 21, outra palavra muito importante que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui a Bíblia afirma que não há invenções de homens, fábulas, especulações, influência do ambiente gentil que talvez entrou dentro da profecia. Não. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que inspirou os homens santos de Deus. Que todos vieram de onde, esses homens santos de Deus? Do povo de Israel. Ou Jesus fala no Novo Testamento, em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quer dizer, os amigos têm o privilégio de saber tudo. Jesus transmitiu tudo. Então nós devemos nos preocupar com esse tudo, também com a profecia bíblica. Ou Jesus fala em Lucas 21:28, ora, ao começarem estas coisas a suceder. Estas coisas. Então Jesus aqui espera de nós, que nós como cristãos verdadeiros, sabemos quais são estas coisas. Entendeu? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que é exultar? Exultar é uma expressão de tristeza ou de alegria? Alegria. Porque nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Nós olhamos para o mundo e vemos profecias se cumprindo. Isso nos alegra. E Jesus também falou algo muito importante do ministério do Espírito Santo. E ele falou isso aos seus discípulos. E claro que isso foi antes do nascimento da igreja. A igreja nasceu em Pentecoste, certo? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E agora vem mais um aspecto muito importante do Espírito Santo, que muitos cristãos negligenciam. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir, as coisas vindouras, quer dizer, proféticas. E isso aconteceu depois de Pentecoste, depois que o Espírito Santo veio.
Então nós descobrimos essas profecias nas cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, no Apocalipse, claro, e em outros lugares. Ou Jesus fala mesmo em Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Apocalipse 22, 16. No final do livro do Apocalipse, Jesus confirma que tudo que foi revelado também é para as igrejas. Para que nós preocupemos-nos com isso e entendemos o Apocalipse. Deus não mandou escrever o Apocalipse para dar um toque místico e para dar um pouco mais de volume na Bíblia. Não, é importante para nós, para estudar e entender. Ou Apocalipse 1:3, outra promessa muito, muito boa, muito linda. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as profecias, as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quer dizer, ler, ouvir e guardar. Porque às vezes acontece que nós ouvimos algo, mas nós não guardamos. Isso acontece rápido. Ontem a minha esposa falou alguma coisa para mim, eu ia fazer umas comprinhas. Aí eu entendi que eu devia abastecer com esses R$50 no posto de gasolina. Aí quando eu comecei a andar, eu vi que tinha bastante gasolina no carro. Eu pensei, o que ela falou? Eu não vou abastecer. Depois ela disse, Reinaldo, eu falei o seguinte, com esses 50 tu paga para ter um pouco de troco para a venda dos livros. Eu não falei nada de abastecer. Então eu entendi uma coisa bem errada, né? Como muitas vezes é o problema dos homens. Né? E, então vocês veem, nós temos que ouvir e guardar, arquivar conscientemente. Às vezes, quando eu faço uma coisa importante, eu guardo alguma coisa ou escondo alguma coisa. Pior é isso. E você não se lembra mais. Quando nós voltamos da Alemanha, eu não sabia mais onde eu guardei certas chaves e coisas. Foi um desespero. Procurei várias vezes atrás de todos os meus livros, né, e coisa tal. Porque quando a gente chega numa certa idade, tem que arquivar conscientemente. Dizer, olha, eu estou colocando isso aqui agora. Se nós não fazemos isso, depois sumiu. Então, a Bíblia diz, devemos nos esforçar para guardar. O próprio Senhor Jesus também fala em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aqui são palavras altamente apocalípticas, o que ele fala em seguida? Quem lê, entenda.